A minha aplicação, ela não pode ser exposta diretamente. Ela tem que ser exposta atrás de um proxy reverso, tá? Uhum, Por quê? Porque o proxy reverso ele diminui a superfície de ataque. uhum. Fora que também traz outras vantagens, como cache de recursos, a flexibilidade de ter uma configuração mais acessível do que fazer coisas direto na aplicação. E aquela, né? Um proxy reverso ele aguenta pancada. A ferramenta que está renderizando, por exemplo, o meu PHP ou o meu container Java, ela não foi feita para levar pancada. O proxy reverso foi feito. Então, o acesso à internet é todo exposto a partir do proxy reverso. E ele é Uhum. quem publica a nossa aplicação, tá? Eu posso rodar o proxy reverso dentro do ambiente Docker ou de uma forma tradicional, rodando dentro do meu servidor. Uhum. A vantagem, o proxy reverso rodando dentro do servidor, ele tem uma manutenção mais fácil. Ele dentro do Docker, eu tenho uma manutenção um pouco mais complexa, tá? Não que seja difícil ou impossível de fazer, mas é um pouco mais complexa, tá? Então, ó, isso aqui é uma infraestrutura arroz com feijão. Isso aí seria a Basicão, base para todas basicão. ou isso aí Cara, serve só para isso um caso aqui específico? é onde a gente pode começar a brincadeira, tá? Aqui é onde a gente começa a estudar as coisas. Aí, beleza. Isso aqui é uma aplicação, cara, muito simples que ela aguenta, sei lá, 10, 20, até 50 mil acessos num dia, mais ou menos. Tranquilamente. Talvez alguns picos de até 1.000 usuários, 1.000 acessos, por aí. Então, Ao mesmo à tempo, medida né? que a gente for começar a ter dificuldades e lentidão, aí a gente começa a incrementar a nossa infraestrutura. Então, ó, essa aqui é a minha infraestrutura inicial. A gente viu que estamos começando a precisar de mais coisa para ela, Uhum. tornar ela mais É, robusta. o Blaze perguntou, é 50k simultâneo? Mil? Não, 50K num dia, 60 num dia. Aí, simultâneo seria mais ou menos umas 1.000 requisições simultâneas, né? Por aí. É, aqui aguenta até umas 1.000 simultâneas, tá? Consegue Uhum. aguentar, mais ou menos. Claro, né? Depende da configuração do servidor, mas ó, imagina que é um servidor, sei lá, com 4 CPUs e 8 gigas de RAM. Uhum. Isso aqui aguenta tranquilamente um tráfego de até umas 1.000, 2.000 simultâneas, tá? Claro que se botar, por exemplo, vídeo, essas coisas aqui, né, para ele poder Aí dá o fazer caralho. um Stream, né? stream, Aí aí não fode. dá conta, aí fode, tá? Mas se for conteúdo que ele vai entregar HTML, CSS, JavaScript, essas coisas, por exemplo, para um e-commerce, uma coisa assim, cara, isso aqui aguenta 1.000 pessoas tranquilo, cara, tá? Uhum. Aí beleza, imagina que a gente vai começar agora a tornar mais robusto, porque a gente tem recurso, aguenta o tranco, só que tá muito mal confiável. Então a gente começa a colocar alta disponibilidade das coisas. A primeira coisa que a gente faz é tirar o proxy reverso daqui de dentro e colocar fora, Até, até mesmo do servidor? fora do servidor, em outro ambiente isolado, tá? Uhum. Tá aplicando Solid, é? Responsabilidades únicas. A segunda coisa é a gente eliminar a camada do servidor e levar isso para dentro de um Kubernetes. Uhum. Kubernetes ele vai eliminar a necessidade do Docker. Que o negócio já começa a ficar mais complexo, olha só. Dentro do nosso Kubernetes, ele tem uma estrutura de containers, tá? E de deployment. Cada deployment, ele gerencia um conjunto de aplicações. Então, olha só. O deployment, ele é um arquivo de manifesto. Deixa eu ver se eu pego. Peraí, deixa eu mudar aqui para compartilhar a tela, que aí eu consigo alternar aqui. Fechou. Esse brocha.
Olha só. Ô, porra. O deployment dentro do Kubernetes, ele diz exatamente quais as configurações que os meus containers vão ter, tá? Por exemplo, vamos pegar um arquivo de deployment config aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Isso aqui é um arquivo de um manifesto, é um YAML, tá? Uhum. Ele tem especificações como réplicas, o match labels, o template de aplicação que ele vai estar usando, a especificação que é qual a imagem de container e qual a imagem de container em versão e qual a porta que essa imagem de container vai expor, tá? Então, na hora que eu tenho essa configuração aqui, eu consigo dizer, ó, esse deployment ele é composto por uma aplicação, um container de aplicação e um container de banco de dados. Esse container de banco de dados, ele acessa um file system, tá? Ô, Heber, se esse file system está aonde? Ele pode estar em qualquer lugar que vocês pensarem. Ele pode estar sendo um diretório em um servidor de rede. Ele pode estar sendo um bloco no S3. Ele pode estar sendo um bloco de NFS. Não importa que tipo de recurso ele vai ser, tá? Desde que ele esteja sendo entregue aqui pelo Kubernetes. Que aí ele vai entrar nessas configurações aqui de storage, tá? Uhum. Que ele vai definir. Por exemplo, ó, isso aqui ó, é um storage padrão. Ele vai pegar um bloco EBS na Amazon do tipo GP2. Então eu posso definir um bloco desse aqui para ele manipular. Então isso aqui vai estar rodando lá dentro da Amazon, de um disco normal, e nosso banco de dados vai estar usando esse disco para poder expor. O Kubernetes ele vai automatizar algumas coisas, como por exemplo, à medida que a minha aplicação começar a receber carga, ele consegue escalar essa aplicação aqui, ó, do container para poder balancear o acesso, tá? Uhum. Então, ao invés de eu ter o meu proxy reverse apontando diretamente para a minha aplicação, igual a gente tinha aqui antes, o nosso proxy reverse ele vai apontar para um carinha chamado ingress. Ingress. Isso. Ingress. O que que é o Ingress? O ingress é o cara responsável pelo Kubernetes, do Kubernetes por gerenciar o acesso aos meus containers que estão dentro do Kubernetes. É fila atrás de fila, mano. Mentira. Entendi. É, aí o que que acontece? O Ingress, ele é o cara que vai expor esses containers aqui, ó. Então, ao invés do meu proxy reverse acessar diretamente o meu aplicativo, meus aplicativos, o Ingress é o cara que vai fazer esse acesso. O Ingress acessa aqui, acessa aqui. Eu não preciso que o Ingress acesse e exponha meu banco de dados e ele não vai expor, porque o Ingress ele tem uma característica de expor somente porta 80 ou 443. Então, o Ingress ele só entrega conteúdo web para fora. Ah, meu aplicativo precisa acessar o banco de dados, ele vai acessar via serviço. O Kubernetes ele oferece serviços para poder serem acessados internamente. Então vocês começam a ver como é, o negócio começa a virar uma rede Uhum. muito louca. Então, olha só, o Ingress vai gerenciar o acesso ao aplicativo e vai balancear. Então, toda vez que um usuário for acessar meu site, ou ele vai cair no primeiro aplicativo, no app1, né, que é o primeiro container, ou ele cai no segundo container, que é o app2. Então, ó, se um der pau e parar, o Ingress vai identificar que esse cara parou de funcionar e vai jogar os acessos para o app2. Enquanto isso, o próprio Kubernetes vai fazer o quê? Ele vai restartar o app1. Na hora que ele identificar que o app1 parou, ele vai restartar o aplicativo 1. Que é algo que o seu Docker não faz. O Docker ele não tem inteligência para identificar que o aplicativo parou e subir ele. Uhum. Uhum. Ele só para e gera um log, tá ligado? Só para e fala, meu filho, parou. E agora?
E quem tem a inteligência é esse case. Não, é o Kubernetes. Ele tem a inteligência para identificar isso, Ah, é tá? Kubernetes aqui. Pra mim tá parecendo É. case. Entendi. É porque o K8S é o apelido de Kubernetes. Ah, tá. É que você tem, ó, você tem o K8S, você tem o K3S, tá? O K3S, ele é um mini Kubernetes. E o K8S é o Kubernetes completo. No caso que pane, cai EP1, cai EP2. Eles têm algum pra subir no lugar ou... Aí, beleza. Uma pergunta interessante, ó. O Kubernetes, dentro, ele tem outros arquivos além do deployment. Ele tem um arquivo de configuração aonde especifica as regras para ele poder acompanhar, que é um arquivo de health, que ele vai comparar isso, tá? Esse cara aqui, ele faz o quê? Ele acessa a porta 80 ou 443 do nosso aplicativo e vai fazendo requisição para lá. Na hora que ele identificar que ele não está dando mais resposta status 200 nas respostas, ele vai falar: Kubernetes, esse aplicativo, aplicativo 2 parou, tá? Imagina que ele parou de responder. Uhum. Aí o Kubernetes vai fazer o quê? Deployment, quantos caras do aplicativo tem que estar online? Preciso de 3, preciso de 2. Tá? Vamos imaginar que são 3. Que ele vai fazer? Ele vai matar o que tiver fora e vai subir um novo. Em paralelo, ele vai jogar, ele vai dizer pro Ingress, Ingress, joga todas as conexões novas que você tinha apontando pro cara do app3 para dentro do app2. Porque o app3 morreu e eu tô reiniciando ele. Na hora que ele terminar de subir o app3, ele vai falar pro Ingress, Ingress, agora a PP3 está no ar. Pode voltar a mandar as conexões para a PP3. E o Ingress vai começar a mandar a conexão com a PP3. Entendi. No caso, desculpa te cortar. No caso, por exemplo, a gente tá aqui no Discord, aí vira e mexe, a gente, todo mundo cai ao mesmo tempo, sabe? Pode ser o caso disso aí? Pode ser que o Ingress do Kubernetes, do pessoal do Discord, esteja apontando suas conexões da galera, tipo app1. E aí o container que estava gerenciando essas conexões aqui dessa galera morreu. Uhum. Então o que, que ele faz? Ele vai jogar para app2. Só que o app2, Tá ele cheio. não tem as sessões do que estão logadas aqui no app1. Uhum. As sessões não são compartilhadas aqui. Para compartilhar a sessão, eu precisaria ter uma estrutura, criar um servidor de autenticação e um local onde eles acessariam as sessões que estão logadas no momento. Aí a gente conseguiria fazer o aplicativo, eles compartilharem acesso. E tudo isso em segundos. Ou milissegundos. Milissegundos, cara. Isso aqui acontece numa velocidade tão grande que tu nem vê acontecendo isso aqui, Doideira do caralho, velho. tá? Mas Isso aqui é é o que, fila é o atrás que de fila. você isso aqui é o que acontece quando você sai de uma infraestrutura mais simples dessa, pra uma coisa mais complexa e mais robusta. Olha só, o aplicativo ele não vai ficar fora. O Kubernetes não vai deixar o aplicativo ficar fora. Por quê? Aqui dentro, cadê? Aqui dentro do nosso deployment, cadê a porra do deployment, caralho? Dá o Ctrl F aí. Foda-se, volta. Aqui dentro do deployment a gente disse aqui, ó, réplica 3. O que que ele vai fazer? Ele vai manter 3 containers, nesse caso aqui, do Nginx, usando essa imagem. Se um deles se der pau, ele vai subir um novo e apagar o antigo, Entendi. tá? Aí por que que aí muitas pessoas vão parar e perguntar, tá, qual então a diferença basicamente do Kubernetes e pro Docker é que o Docker é mais burro e o Kubernetes é mais esperto. É, o Kubernetes ele orquestra containers. Aí, olha só que coisa de louco. É possível também tornar isso aqui mais redundante ainda. A gente consegue pegar esse Kubernetes, toda essa estrutura aqui,
e replicar ela para outra região na Amazon também, por exemplo. Então, se esse cluster Kubernetes cair, eu tenho outro já pronto para assumir o lugar dele. Em nuvens diferentes? Em nuvens diferentes dá para fazer. Só que aí, claro, se você tiver em nuvem diferente, você vai fazer um negócio um pouco mais complexo. Você vai pegar esse proxy reverse aqui, você vai ter que jogar para outro local e ele que vai fazer esse gerenciamento de conexões. Ou ele manda para o ingress desse daqui, ou manda para o ingress desse outro aqui. E aí, quem vai gerenciar o acesso para esse Kubernetes aqui? Você pode jogar dentro de um Cloudflare da vida. Não tem na hora que você estava configurando, por exemplo, no teu site, que ele perguntou: Ah, você quer que eu. Ele perguntou qual era o seu DNS e o IP do seu servidor, Uhum, para ele passar a gerenciar a publicação disso. sim. É para isso que ele pergunta, para ele saber para onde ele vai apontar. Aí imagina só que esse proxy reverso aqui, ele tá rodando aqui, ó, na mesma região aonde eu tava com esse outro cluster. Então, ó, imagina que ele tá rodando para cá. Puxa essa galera aqui para baixo. Ô, carniça. É fila atrás de fila, cara. Lá. Aí, olha só. Jesus. Eu vou dizer pro Cloudflare. Olha, esses aqui são os dois endereços do meu sistema. Se um ficar fora, você vai redirecionar o DNS para apontar para esse outro aqui. Ah. E dá para o negócio ficar mais cabuloso ainda, tá? Dá para ir mais longe tem esse negócio ainda aqui nessa brincadeira. E quem Mas gerencia isso os aqui Kubernetes? já é uma infraestrutura absurda, tá? Por exemplo, você tem vários Dockers e aí os Kubernetes gerenciam os Dockers. E quando você tem muito Não, Kubernetes, ou não? O que não. aconteceu então? O que que rola? O Kubernetes, ele vai gerenciar a imagem que eu criar. Uhum, Não tem meu Dockerfile? Eu não crio uma imagem? sim, Então, o Kubernetes, ele vai pegar essa imagem e vai subir. O Kubernetes, ele tem a ferramenta dele interna para poder gerenciar os containers, tá? Ele não usa o Docker. Ele usa outra ferramenta interna para poder gerenciar os containers. Qual que ele usa? Ele tem várias opções, depende do como você instalar o teu Kubernetes. Por exemplo, ele pode usar o Container ID, ele pode usar o CryIO, ele pode usar o Podman. Ele tem várias ferramentas de gerenciamento de containers diferentes, tá? O Docker é só uma ferramenta que gerencia container, mas o Kubernetes ele tem acesso a trabalhar com várias diferentes. Só depende de como você instalar teu Kubernetes. entendi. Tá? Aí o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a imagem da que você gerou da tua aplicação e vai subir ela. É por isso que a imagem ela tem que estar bem redonda, tem que estar bem azeitada. Entendi. Faz sentido. Aí, ó, por exemplo, dentro aqui desse deployment config, a gente consegue passar variáveis de ambiente, a gente consegue colocar ele para escalar, olha só. Por exemplo, aqui ele coloca aqui, ó, um exemplo de como ele faz em real time isso aqui, ó. Ele vai manter no mínimo 10 imagens de container e no máximo 15. E ele vai garantir que ele vai começar a fazer o auto-scaling de 10 até 15 assim que ele identificar que ele estou utilizando 80% do meu CPU desses containers, porque ele fica monitorando o CPU e a memória deles. Cara, Kubernetes é um negócio absurdo, cara, absurdo.
Aí você perguntou, pô, esse monte de Kubernetes, quem eu gerencio? Aí você vai ter que usar uma ferramenta para fazer gerenciamento de clusters do Kubernetes. Que aí Ô, você tem Miranda, eu várias tava jogando opções. aqui, você tem como explicar tudo de novo aí? Só lamento, quem perdeu, perdeu. Tô Não te zoando, preocupa. tô Não, caralho, zoando. cara, isso é uma doideira, mas isso, tipo, parece muito. Sei lá, tipo, isso parece muito uma coisa que o Akita falou, que é tipo fila atrás de fila. Porque se um engasgar, ele começa a fazer fila. E aí tipo, vai fazendo fila até a ponta. Sacou? É, cara, isso aqui é um exemplo de infraestrutura, cara. Mas pro cara chegar nesse ponto aqui de ter multiclusters, ter mais do que um clusterzinho básico aqui, cara, é porque ele já é gente grande. Uhum. Isso aqui não é brincadeira barata, não, tá? Pra você ter noção, fazer um negócio desses aqui deve sair uns 50 até 100 mil dólares por mês para manter uma infraestrutura dessas. E é caro, né, cara? Lembra- Tá Lembrando que o maluco. cara, por exemplo, não vai rodar só 3 containers igual a gente colocou aqui. Você pode imaginar que aqui o cara tem, sei lá, 100 containers, 150, 500. Entendi. Isso aqui vai, cara, desde o maluco que quer 3 containers que nunca vão cair na vida, pro cara que quer escalar até 1.000 containers, 2.000. E essa Uhum. arquitetura que você desenhou aí agora, que você deu uma estimativa na de cima, qual seria uma estimativa pra de baixo? Isso aqui? É, você deu uma estimativa dessa aí que seria tipo 50 mil acessos por mês, por aí. Essa é de E, baixo. cara, isso aqui aguenta coisa pra caralho, cara. Isso aqui você tá lidando com coisa na casa dos milhões já. Milhões de acessos. É milhões de acessos, cara. Cada uma desses containers aqui consegue aguentar tranquilamente uns 10 mil acessos, cara. Então imagina que ele vai escalar container horizontalmente. Uhum. Enquanto você tiver memória do cluster do Kubernetes, ele vai escalar. E outra coisa que eu nem falei, né? Que o Kubernetes, ele é dividido em 3 componentes principais, tá? O etcd, que é o banco de dados dele. O worker, que é o motor, e o infra server. Ou infranode, né? Depende de como a pessoa chama. Para você rodar isso aqui com segurança, você precisa ter 3 etcds. O motor você pode rodar quantos você imaginar. E o infranode, normalmente você tem 2 infranodes para cada 10 workers, tá? Cada worker é uma máquina. Cada Uhum. etcd é uma máquina, tá? A máquina, para atender um etcd, ela costuma ter 4 CPUs, e aí vai variar. De 8 gigas de memória para o ambiente médio, tamanho médio, até 32 gigas de memória. O teu worker etcd, normalmente a gente costuma subir ele com 8 CPUs e uns 32 gigas de memória até, até o infinito e além. Ou enquanto você conseguir pagar, né? E o infranode é o mais humildezinho deles. 2 CPUs você consegue subir um infranode com 4 gigas de memória RAM, tranquilamente. Então, assim, é comum você ter o worker com 128 gigas de memória. Por quê? Porque ele precisa carregar todos esses containers aqui, ó. Todos esses containers aqui, app1, app2, app3, eles vão rodar dentro do worker. Então o worker precisa ter CPU e tem que ter memória para poder atender isso, tá? Imagina que cada um desses containers aqui, o cara precisa de meia CPU e 512 megas. E se eu tenho aqui máquinas com 32 gigas ou 16 gigas, então eu consigo carregar um monte de aplicativo aqui dentro.
Uhum. Aí aqui dentro você tem mais alguns componentes, mas o principal do Kubernetes é esse daí. Cara, essa explicação explica muita coisa porque eu fui demitido, cara. Que os caras tava brincando que sair tava dando muito custo pra empresa, cara. E no caso lá, esse simples aí funcionaria, ó. Esse pequenininho que você fez no começo. Funcionaria. Isso aqui Muito de atende, boa. cara, 90% das pessoas, tá? 90% das Só que a pessoas isso diferença é aqui que eles, atende. eles tratavam, tipo, milhões de documentos. Tinha, tipo, tudo no final do mês, tá ligado? Caso que era vários clientes, emitia nota fiscal, fazia muitas paradas. Era milhões de documentos. Mas isso aí com Aham. certeza serviria, cara. E aí os caras Com estavam fazendo uns certeza. bagulho, tipo, chegava na dele, você viu que o cara falava de umas paradas, tipo, ah, mas a Netflix usa, tá ligado? E aí eu ficava quieto. Mas Caralho, velho. Então o erro do teu colega de classe superior causou teu emprego de outras foi o pessoas. conjunto de pessoas, pô, porque meio que a empresa ela tinha Aham. todos os servidores próprios. E eles quiseram migrar tudo pra nuvem. Só que nessa migração não Caralho. tinha ninguém qualificado. Tanto é que o cara de infra, ele tá aprendendo Uhum. infra e, porra, o playground dele é a empresa, entendeu? Porra. Então ali que ele tava errando na empresa. E aí teve muito Sim. custo. Cara, eu odeio esse argumento que o pessoal fala. Ah, o Netflix usa. Ah, o Facebook Ah, eu usa. também Ah, o odeio, Google cara. usa. Cara, e beleza, eles usam, Sim. só que eles usam de uma forma muito diferente, cara. Exato, exato. O mundo inteiro usa. Essa é a diferença também. Por Mas aí foi exemplo, isso. o pessoal do Facebook, eles não fazem carry de delete no banco de dados. Só deleção lógica? Não, Ah, eles, pera, eles carry de usam, delete? eles create, update, Sim, é isso que delete, eu tô select, pensando. lembra? Aham, isso que eu Eles tô não pensando. fazem carry de delete. O que que eles fazem? Eles fazem um update movendo a informação, aquelas linhas que eles querem apagar, diretamente para um agent do MySQL chamado Black Hole. Que eles têm que vender pro governo a informação depois, né? Pode jogar ela fora. É porque é mais rápido. É isso que eu ia É falar. mais rápido. Porque na hora que ele faz isso, ele consegue sincronizar diretamente os outros servidores. Porque eles trabalham com cache atrás de cache, tá? Você tem, por exemplo, servidores aqui no Brasil de banco de dados. Eles vão atender aquele com cache para aquela localidade do Brasil. Só que a informação ainda não está consolidada na base final deles. Então ele vai passar por camadas de cache, por continente. Isso aí é uma arquitetura que o Facebook chama de tal. Caminha. Cara, isso sim é assunto de gente grande. Que significa. Tá ok? O que significa a sigla, pra gente pelo menos entender inicialmente o que é. Não tem nem página do Google sobre isso, velho. Tá maluco? Gente, Ah, peraí. Ele só vai abrir pesquisar um direito. PDF aí de 1980. Não, pior que não é tão antigo, não. Pô, e uma parada, uma aplicação que eu nunca vi cair é a Google, cara. O Google cai um monte de coisa, é porque você não tá percebendo, saca? Ele não te mostra Encontrei aqui, caindo, ó. saca? É, não, não, eu Au. falo, eu falo dar um Encontrei aqui, 404, Miranda. Aqui, sabe? ó. É essa aqui, ó. Eu falo dar um 404, caralho. Tá, o que significa o T, A e o O? Vamos lá ver. Primeiro de tudo. Eu não lembro exatamente o que significava tal, não. Mas é um acrônimo pra alguma coisa deles aí, cara. Ajuda a entender o acrônimo. É. Então, eles trabalham tudo com uma base. Pra falar a verdade, tudo é cache, cara. É tudo cache de GraphQL, tá? Não é à toa que eles criaram o GraphQL, porque o REST ele não conseguia atender o que eles precisavam. É, cara, Eles chegar nesse fazem a nível associação de. aí, É muito punk, é muito sinistro, cara. porra. E ó, é camada de cache atrás de cache, cara. É cache para atender cliente, cache para atender seguidores, cara. Cada componentezinho lá dentro do Facebook, por exemplo, o botão de curtir, onde armazena as páginas que você curtiu, isso fica dentro de um cache local. Esse cache local vai sincronizar com um cache leader que gerencia eles. E esse último cache ele sincroniza com os bancos de dados masters. Isso tudo replica, cara, para outros data centers para poder ter alta disponibilidade e evitar o risco de perder informação. É sinistro, cara, demais, cara. Aí, aí o pessoal vê, os caras usam o MySQL. Beleza, usa. Mas como é que os caras usam a porra do MySQL, caralho?
Completamente Ninguém diferente, cara. em ambiente normal usa o MySQL igual Os os caras caras realmente usam, velho. escovam bits, cara. É, cara. Aí. Tudo aqui, cara, explicando aqui esse artigo explicando aí como é que funciona. Olha como o estagiário escreveu Python na vaga. Mas enfim, é Então, isso aí. Eu vou jogar esse paper aqui Eu já deles aqui no chat aí pra vocês lerem depois aí se interessar. Valeu. Vou baixar. Acabou? Tá Gostou, bom, JP? isso aí já é informação pra cacete, velho. Manda um salve pro vídeo então. Salve, salve, família. Beleza, vou deixar salvo lá no canal lá, beleza? Ah, gravou o Deu vídeo? 30 Porra, então minutinhos, cara. vou apagar aqui o áudio, então. Eu tava